em quem me refugio. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, my Father. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Espírito Santo. Te louvamos nesta manhã. Bendito seja o Senhor que nos concede vida. Tu és a nossa rocha, a nossa bandeira. Obrigado, Senhor, pela toda bênção, proteção, pela família que estão entrando na tua presença nesta manhã. Em louvor e adoração, corações humildes. Permita, Senhor, que a tua mão cubra cada um deles. E seja louvado, Senhor. Em Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Yes. Haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus a todos que estão nos acompanhando, de perto ou de longe. Haja sistema de Deus. Thank you, Jesus. Haja sistema de Deus aí em casa. Assim que estamos iniciando com o nosso culto, eu quero que faça partilha deste culto abençoado, para que possamos continuar com os irmãos acompanhando o culto. É nesta manhã, mais uma vez, que estamos aqui para podermos nos conectar com Deus e nos reavivar, nos fortalecer. Oh my God. Fortaleza, o fortalecimento de Deus, que fortalece o espírito, a alma e o corpo. Na presença do Senhor, somos fortalecidos. Convida a todos, convida os irmãos, convida a família, convida o povo de Deus, para que possamos cultuar, nos fortalecer na mão de Deus. A mão de Deus simboliza a unção de Deus, the power of God, the anointing of God, the presence of God. Faça a partilha, diga aos irmãos para que possam se conectar no Ministério Arte dos Apóstolos ou no Profeta Vidente. Eles vão acompanhar este culto diretamente. Eles vão participar desse culto diretamente. No Ministério Arte dos Apóstolos, estamos lá em direto também. No Profeta Vidente, estamos lá em direto também. Agora, tudo que nós precisamos é a mão de Deus, é o Espírito de Deus, é a verdade de Deus. Quando Deus se faz presente, mesmo aquilo que era difícil torna fácil. Na presença de Deus, quando Deus está presente, quando Ele se faz presente, aonde o homem diz que eu não sou nada, Deus começa uma nova história. Aonde o homem diz que eu não posso fazer nada, é quando a luz da mudança renasce. O Senhor é a minha rocha. Então, convida os irmãos. Eu não vou correr hoje, não vou fazer o culto rapidamente. Estou sentindo que há muita gente que precisa de receber este fortalecimento.
Então, se eu começar a correr agora, alguns vão perder este culto. Então, eu peço a todos vocês, partilhem o culto, chame os irmãos, se puder, coloca o seu crédito aí e liga para o irmão. Irmão, entra no culto, já estamos em online, estamos em direto. Vejo os irmãos aqui, estão aqui os irmãos que acabaram de entrar, irmã Otília, irmão Daniel, a irmã Dalência, irmã Cláudia, irmã Filomena, irmão Delmar. Então vamos lá continuar a fazer partilha. Faça a partilha porque o espírito de fortalecimento vai fortalecer dentro e fora e vai transformar o nosso ser. Uma mulher, um homem fortalecido não perde o domínio. E não há, sabes por quê? Na falta do fortalecimento de Deus, a falta de fortalecimento de Deus na vida de uma pessoa traz as consequências, quedas, abalamento, dúvida, aquilo que se chama ansiedade, desespero, ou a desistência, ou o desinteresse. Quando uma pessoa não é fortalecida pela mão de Deus, quando a pessoa vinha tendo alguns planos, querendo alcançar o alvo, querendo ver a sua vida a mudar, ou querendo fazer um projeto, querendo a concretização dos seus sonhos, mas por falta de fortalecimento de Deus, a pessoa desiste. Na sexta-feira eu estava a falar aqui acerca do profeta Elias, que foi ameaçado pela Jezabel e fugiu. Foi se esconder, foi sentar debaixo do zimbro. Quando fugiu, entrou um espírito de medo nele. E por pouco ele falhava o alvo. Por pouco, como profeta. Como profeta, os profetas não são pessoas que vivem sem o alvo. Os profetas tratam de coisas de hoje, mas sabendo aonde Deus está se levando. Sabendo para onde querem chegar. Já tem um pacote da missão. Os profetas têm um pacote da missão dentro do projeto traçado por Deus. Por pouco Elias perdia esse pacote, perdia esse povo, ou estava quase para falhar o alvo. Por pouco ele iria morrer sem ungir, sem levantar outros homens de Deus. Mas quando foi dormir debaixo do zimbro, à espera que um Deus vivo o matasse, Deus não lhe matou, trouxe o fortalecimento. Por 2 vezes lhe acordou. Deus acordou o profeta através de um anjo, dizendo: acorda, acorda, coma. E quando olhou do lado esquerdo, do lado direito, havia lá um vaso de água e havia lá um pão na brasa a ser assado. Ele acordou, comeu, e a palavra diz que pela comida que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Fortalecimento. É o fortalecimento de Deus esse. Uma comida que alguém come e acaba 40 dias, 40 noites a andar sem comer nada. Mas na unção, na influência daquele fortalecimento que tinha comido. Não era uma comida normal. Logicamente, nós lemos na Bíblia, é como se fosse era pão e água. Mas havia uma mão de Deus que vinha levantar o homem de Deus, vinha levantar o profeta. Então, na falta de fortalecimento, o fortalecimento traz a renovação, traz a estabilidade, traz a restituição e a reconstrução de uma pessoa. Quando Deus fortalece alguém, essa pessoa, esse alguém, vai recuperar, vai ter uma velocidade maior do que o passado.
2021, a velocidade do povo de Deus, a velocidade da igreja será muito maior do que outros anos. Porque Deus, pela sua mão, pelo seu poder, Ele vai fortalecer os que o confiam. E vai fortalecer mesmo aqueles que não conheciam o Senhor, para que eles passem a conhecer a Deus. Oh my God! So, esta manhã é a manhã do fortalecimento. O dia do envolvimento da mão de Deus. Chama-se manhã do fortalecimento. Onde até o fraco vai esquecer da sua fraqueza. O doente vai esquecer da sua doença. O pecador vai perder a vontade de pecar. E o fraco será levantado por uma unção, pela uma unção de Deus. Por causa do que está vindo na vida dessa pessoa. O bem e o melhor. Não há como alguém ganhar a batalha sem um fortalecimento. De todas as vezes que Deus quer fazer alguém ganhar a vitória, Ele fortalece a pessoa. Você conhece a história do Gideão? Gideão fugindo dos inimigos. Ele fugiu dos midianitas. Ele foi se esconder também naquela plantação onde ele fazia colheita. Foi se esconder lá por medo. E Deus foi ter com ele e disse: oh, Gideão, meu valente, levanta-te. Rise up. Meu valente, por que você está se escondendo? Por dentro dele havia desânimo. Por dentro dele havia medo. Por dentro dele havia falta de fé. E Deus, quando chega com a unção de fortalecimento. Ele diz: levanta-te, porque és tu mesmo. És tu que vai levar este povo a mudar de história. Não importa o que você está a pensar a seu respeito, não importa o que você está a sentir ao seu respeito, não importa a tua história do passado. Rise up, levanta-te. Quando Deus disse levanta-te, entrou no Gideão um novo espírito, entrou uma nova unção, entrou uma coragem, e ele ficou de pé. Ele foi levado para uma guerra, e nessa guerra saiu vencendo. Quando Deus fortalece alguém, there is anything, there is any barrier. Não há ninguém, não há nada que pode fazer barreira para uma pessoa fortalecida por Deus. Por isso, ouça-me bem, aquilo que o Satanás tentou usar para enfraquecer a tua fé, enfraquecer os teus sonhos, enfraquecer a tua vontade ou o seu desejo, enfraquecer aquilo que eram os planos para este ano. O fortalecimento de Deus, a unção de Deus, a mão de Deus, o manto, chama-se manto de Deus, vai cobrir você e vais ver a renovação, vais ver os frutos do fortalecimento. Uma pessoa fraca é notória pelos frutos, pelas evidências. Uma pessoa fortalecida também é notória pelos frutos. Quando alguém é forte, verá como que ele age, como que ele se comporta, o que ele carrega, o que ele pode fazer. Uma pessoa débil, fraca, também é notória na sua incapacidade de suportar coisas, na sua incapacidade de carregar pesos, na sua incapacidade de resistir contra coisas pesadas. Isso revela que a pessoa é débil, é fraco. Então, quando alguém é forte, mesmo aquilo que os outros, a maioria não consegue suportar, ele suporta e ele ganha domínio pela unção de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus, o fortalecimento do Papá Jeová, que cubra a cada um de nós, a cada um de vocês que estão me acompanhando de perto ou de longe, direto ou indiretamente. A unção de fortalecimento, fortaleça-te e sejas levantado e sejas dominado pela mão de Deus, para que tudo dê certo. Escute-me. Pega a tua Bíblia, por favor, pega a tua Bíblia, no livro de 2 de Timóteo, segunda carta aos Timóteos, 2 de Timóteo. Eu quero trazer esta mensagem. Continua fazendo partilha. Estou vendo os irmãos aqui estão em direto, haja sistema de Deus, o irmão Emanuel, Nhagumbe, a irmã Amélia Muxave, também está dizendo, haja sistema de Deus. A irmã Célia Felipe está dizendo, haja sistema de Deus, Pai.
Peço oração por mim mesmo, desde que comecei a vender, estou doente. Oh my God! Eu estou dizendo que hoje é o dia de fortalecimento. O diabo usa coisas para enfraquecer pessoas. É um negócio que estava para enfraquecer. Está errado, está falhado de Satanás. Esta mulher que mandou esta mensagem, vocês vão ver o testemunho desta mulher. Essa doença desaparece daqui a 25 minutos. Essa doença desaparece daqui a 25 minutos. A unção de fortalecimento vai entrar nos ossos, vai entrar nas veias, vai entrar na cabeça, no sangue, até no coração. Para que este negócio, esta família, esta mulher, o destino dela seja mudado para o melhor. Está atrasado, está falhado o Satanás nesta mulher. Deus me mandou por causa desse tipo de pessoas e por causa de mais outras pessoas que estão me acompanhando aí. Alguns não pediram oração aqui, mas entendem do que estou a falar. Quando é chegado o dia de fortalecimento, o teu coração palpita quando ouve a mensagem de Deus. O teu coração fica em apaixonamento, fica apaixonado. Tu começas a entender no seu íntimo que esta mensagem é para mim. Esta palavra é para mim. Esta voz é para mim. A maioria pode não entender porque Deus opera as coisas, faz o trabalho de diferentes formas em cada pessoa. Mas os que foram predestinados o dia da bênção, de fortalecimento de Deus, enquanto estão me acompanhando, o Espírito deles fala, o Espírito concorda, o Espírito recebe, o Espírito conecta-se. E enquanto estou falando, a unção de Deus está saindo das câmeras, está saindo das redes sociais, está passando, está entrando nessa pessoa, à distância, a si mesmo. E o fortalecimento está se manifestando na fé, no físico, na alma, tudo aquilo que a pessoa vinha passando do errado começa a desaparecer. E começa a entrar a mão de Deus. Começa a mudar a história dessa pessoa. E começa a surgir um ambiente confortável. A pessoa que se sentia-se pesada começa a sentir-se leve. O coração amargurado começa a sentir-se tranquilo. O coração que vivia com medo começa a ter fé e a certeza da vitória. O coração que andava em pasmo, apasmado por causa das circunstâncias da vida, começa a ter a certeza absoluta que Deus me deu a vitória. Então, esse fortalecimento é a partir desta hora que estou falando. Aqui está me acompanhando. Não importa o passado, não importa o que vinha acontecendo. A mão de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus chegou agora na tua vida. E tudo aquilo que estava de forma errada, negativa, Deus vai endireitar ao caminho certo. E verás daqui a pouco. Agora, 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2. Enquanto estás acompanhando o culto, dê o seu comentário do que Deus está fazendo na tua vida. Dê o seu testemunho aí. Se não consegue escrever na hora em que estás a acompanhar o culto, manda o seu testemunho no WhatsApp, número da igreja. Esse número que está no rodapé aí. Manda o seu testemunho daquilo que Deus está fazendo. Na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na tua relação, até nos teus sonhos. Há pessoas que dormiram esta semana, viram-me nos sonhos deles, sonharam com o homem de Deus, comigo. Eu a orar por eles, alguns eu estava a dizer mensagens de conselho, de direcionamento. E eu sei o que estou a falar. E assim, falando do seu testemunho, o diabo está envergonhado. E as pessoas estão aprendendo o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Alguns sonharam a subir uma viatura para uma cidade. Quando subiam a viatura, dentro das suas consciências, ouvia uma voz que dizia, na cidade, estás indo receber algo do bem. Estás indo receber a sua bênção. Ou estás indo receber aquilo que você queria. Despertou a pessoa antes que chegue à cidade. E a pessoa ficou preocupada, por que não cheguei à cidade no sonho? No sonho, por que não se concretizou aquilo que eu sonhava que ia receber na cidade?
O Senhor está me dizendo, não era para ter se concretizado no sonho, é para que tu saibas que daqui a poucos dias, tu vais ter uma surpresa, virá nas tuas mãos, bênção sobrenatural, que você não sabia como irias adquirir. Não se preocupe em não ter sonhado todo o sonho completo. Listen to me. Ok, vamos voltar aqui, para que eu não fale tudo aquilo que Deus me mostrou que estava a acontecer com o povo durante a semana. Vamos voltar para a palavra no livro de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, vasos de madeira, e de bauro, matope, quando se faz um vaso de bauro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Numa casa, numa grande casa, no mundo, casa simboliza o mundo, na terra, na igreja, na sociedade, não somente existe vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Quer dizer, há 2 tipos de gente, ou há 3 tipos de gente, ou há 4 tipos de gente, mas, na verdade, são 2 tipos de gente. 2 tipos de gente. Coisas que são simbolizadas aqui, que são usadas como simbologia. Vasos de ouro, prata, pau, madeira. São vasos que podem determinar aonde deve estar. O vaso de ouro nunca vai ficar na varanda. O vaso de ouro nunca vai ser esquecido fora no quintal. O vaso de ouro nunca fica no jardim. O vaso de prata nunca é levado para algumas casas feitas de qualquer maneira. Sempre são colocados nos lugares especiais. E recebem um cuidado especial. Vaso de barro e vaso de madeira. Nós encontramos esses vasos às vezes no quintal. Encontramos esses vasos nas varandas. Até alguém dorme na sua casa, esquece o vaso de barro lá fora no quintal, no jardim. Por quê? Por causa do seu valor, ou por causa do seu nível. Não tem muita frequência, não é muito necessitado. Não há muita gente que procura desse vaso. Por causa do tipo do material que fez o vaso, não há muita concorrência. E não tem muito valor mesmo sendo vendido. Quer dizer que o nível de vida, o estilo da comunhão, o tipo da comunhão que a pessoa tem com Deus, poderá lhe fazer tornar um vaso de ouro ou de prata. Mas também se o tipo de comunhão que a pessoa tem com Deus pode lhe fazer se tornar um vaso de bauro, de matope, aonde o seu valor não é muito importante. Deus não aprecia com apreciação carinhosa por causa do tipo da comunhão que a pessoa tem com Deus, o tipo do temor, o tipo de vida, o estilo de vida, como que a pessoa se comporta perante Deus, como que o seu coração está ligado com Deus. Esse tipo de ser é um tipo que pode fazer a pessoa ser bem privilegiado por Deus, receber uma certa visitação de Deus específica. Há pessoas que dizem, mas não é possível, todos nós somos de Deus, todos nós somos filhos, todos nós somos irmãos do mesmo Pai Deus. Não. Vocês conhecem a história do Jó? Quando o diabo foi se apresentar na presença de Deus, quando acompanhava o povo de Deus, quando ia o povo de Deus na presença de Deus, e o diabo foi com eles lá, e chegou lá também na presença do Senhor. A primeira coisa que Deus disse, perguntou ao diabo, de onde vens? O diabo respondeu, estou vindo da terra, estou indo passeando a terra, estou indo lá, rodando pela terra. E Deus perguntou, visto o meu servo Jó, a quem eu amo, aonde eu encontrei alguém que me teme? Visto o meu servo Jó que me teme, que me ama,
que não há alguém igual a ele. E o Satanás questionou, disse, não, ele não te ama. É por causa dos bens, é por causa da riqueza, é por causa das comidas, é por causa dos filhos, é por causa da esposa que você lhe deste. Se tu tirares tudo isso, ele vai te odiar. E Deus disse, diabo, eu te dou a liberdade, vai lá tirar. Eu sei que este homem não é um vaso de madeira, não é um vaso de matope, não é vaso do bairro. Ele é um vaso de ouro. O coração dele não está pegado a mim, Deus, por causa das condições. É por causa do temor a Deus que ele tem. É o temor, esse chamo, é o amor, é a palavra que está governando no coração dele. É por causa disso que eu olho para ele como um especial nos meus olhos. Tu não conheces a história do Davi? Quando Deus quis levantar o outro rei, procurou por um homem que tivesse um coração que temia Deus. Apesar de que Davi caiu mais tarde no pecado. Mas quando caiu no pecado, o diabo queria enfraquecer o Davi até perder o valor, a importância que tinha nos olhos de Deus. Escutem-me. A tendência do diabo é reduzir o valor de uma pessoa, é reduzir a importância, até que ele faça de um tapete, até que ele faça de um vaso desensorrado ou desonroso. Quando Davi foi alcançado pelos olhos de Deus, estando lá no campo das ovelhas, a primeira coisa que Deus viu no Davi é o espírito da lealidade, o espírito da sinceridade, o espírito de humildade, ao ponto de cuidar das ovelhas, sem que alguém o vigie. A Bíblia diz que Davi lutava com leões ferozes, animais ferozes. Quando os animais ferozes arrancassem ou roubassem uma ovelha do seu pai, Davi arriscava a sua vida, com a sua vida, para salvar aquele animal. Mas não havia ninguém lá para o vigiar. Ninguém obrigava Davi para que fizesse um trabalho tão arriscado. It's the heart. É o coração que teme, o coração de amor, o coração de respeito. Ele foi alcançado por Deus ter observado o ser da pessoa, o caráter, o temor, o amor, a lealidade. Muitas das pessoas nós confundimos coisas. Pensamos que o que acontece com fulano também pode acontecer com fulano. Não. Nós paramos, observamos uma mulher, um homem abençoado, ou empresário, um pastor usado por Deus, um apóstolo abençoado. E nós pensamos assim, se Deus está fazendo com aquele, então Deus também pode fazer com qualquer um, ou com qualquer um. Não! Se Deus pode fazer com qualquer um, por que não está fazendo? Se Deus pode dar as riquezas a qualquer um, sim, na verdade pode dar, Deus pode até dar. Mas Deus não está dando por causa das diferenças das pessoas, na forma como se comportam na presença dele. Deus não está dando como as pessoas dizem que Deus poderá dar, ele pode dar, na verdade pode dar, mas não está dando da mesma medida, porque as pessoas não estão no mesmo estado, as pessoas não têm o mesmo ser, as pessoas não aceitam se aliar ou se alinhar no que Deus gostaria que as pessoas se alinhassem. Daí, os vasos de ouro e de prata, que são pessoas, são homens e mulheres, que conservam o temor a Deus no coração, lutam cada dia que passa para se purificar. Está aqui, conclua essa passagem. Versículo 21, de 2 de Timóteo, capítulo 2, diz assim o versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar, é condição. Is the condition. É uma condição. Se alguém se purificar destas coisas. Quais coisas? Coisas da imundícia. Quais coisas? O coração de ódio, de inveja. Quais coisas? Coração que está cheio de maquinações, de pecados. Quais coisas? A vida da contaminação, da imoralidade. Quais coisas? O espírito de inveja, o espírito de ódio. Quais coisas? A conduta de mentiras, blasfemas, enganos, roubos, seduções. Há pessoas que dizem, não, eu nem estou fazendo nada disso aí tudo. Mas às vezes o comportamento da pessoa é
a pedra de queda para a vida de uma outra pessoa. Há pessoas que nunca mataram alguém com as suas mãos, mas matam pessoas, seduzindo pessoas, fazendo famílias se destruir. Esse é o tipo de, são o tipo de coisas que contamina a pessoa ao ponto de não ser dado o privilégio por Deus de ser considerado um vaso de ouro. Há pessoas que muitas vezes apontam dedos, toda hora falam mal de alguém, toda hora tem alguma palavra contraditória para apontar alguém, para contradizer alguém. Sempre tem uma mentalidade negativa a favor de alguém. Essa mentalidade negativa é o espírito que contagia a pessoa para que não seja colocado no nível e na posição de um vaso de ouro, de uma pessoa privilegiada por Deus. É por causa disso que há consequências. Quando um vaso de madeira, um vaso de tesoura, está no lugar vulnerável, se alguém lança a pedra de fora, e entra e a pedra cai no quintal da pessoa que deixou seu vaso de barro no quintal. Logicamente que a pedra vai diretamente ao vaso e o vaso é quebrado. E quando o vaso é quebrado, não há ninguém que reclama. Não há ninguém que vai sentir perda, porque não vale nada. You see? Há momento que quando alguém, filho de Deus, no estado de vaso de honra, vaso de ouro, vaso de prata, antes que essa pessoa abra sua boca para orar, antes que a pessoa jejue, somente no coração da pessoa, quando começa a surgir uma preocupação, Deus manda o socorro logo. Por quê? Porque Deus está aliado com esta pessoa através do estilo de vida, através do tipo de coração que a pessoa tem, através do esforço e sacrifício que a pessoa faz de tomar a posição, de viver a vontade de Deus. É por causa disso que Deus, ele age logo, ele interfere logo, antes que o pior tome um lugar na vida dessa pessoa. Não porque Deus tem acepção de pessoas. Alguém pode perguntar, profeta, queres me dizer que Deus tem acepção de pessoas? Deus Deus é racismo? É racista? Não, Deus não tem racismo. Deus não tem racismo. Deus não é racista. Deus é um pai que tem um amor comum, mas baseado em princípios. O amor de Deus é baseado em princípios. É como se fosse o amor de um pai. Um pai que só ama o seu filho sem nenhum princípio, sem nenhuma disciplina, sem nenhuma limitação. Esse amor é falso. O amor falso é o amor que muitas vezes não tem limites, ou não limita a pessoa, não tem condicionalismo. O amor de Deus é condicionalismo de que maneira? Se a pessoa não valoriza o amor de Deus, é entregar-se a Deus e ser filho de Deus e viver como Deus quer. Essa pessoa está desvalorizando o amor de Deus, logo está desvalorizando Deus, logo não vai viver o que Deus quer, logo não será considerado por Deus como um filho amado. Simples. Deus não é racista, mas Deus, ele é um disciplinado, Deus é um regulado, Deus é um ser com princípios. Quem transgride os princípios de Deus não recebe os cuidados de Deus como um privilegiado. Não sou eu, é a palavra do Senhor. Depois o que aconteceu? Pecou Davi. Vamos voltar um pouco para trás, para tu entender do que eu estou falando aqui. Quando Davi caiu no pecado, caiu no adultério, com a esposa do seu soldado e matou o tal marido, Deus mandou o profeta Natan para lhe avisar da morte que ele vai ter. Deus disse, eu vou te matar, Davi. Não estava a mentir, nem estava a assustar-lhe. Estava a lhe falar de como o amor dele funciona. Eu te levantei pelo amor. Eu te dei o reinado pelo amor. E tu não estás valorizando o meu amor. Não estás valorizando a minha graça. Então eu vou te tirar do privilégio de ser um privilegiado. Eu vou te matar como um pecador. Porque no que tu estás fazendo é em correspondência. Não estás correspondendo o amor que eu te dei, que poderia ter dado a outras pessoas. E Davi, ouvindo o profeta falando,
daquilo que era a voz de Deus. Ele tomou a decisão, ele mudou o coração. Ele voltou no primeiro coração do temor. Alguém está me ouvindo? O teu coração não seja ditado por pessoas de fora. O teu coração não seja conquistado por aquilo que o mundo te oferece. Ouça a voz de Deus. Quer ser um vaso de ouro ou de prata? Por favor, não permita se comportar, não tenha uma mente, um coração de uma pessoa que segue as vontades da carne e do diabo. Verás que a mão de Deus, mesmo tendo você se escorregado e ter tropeçado, Deus não vai te deixar nesse tropeço. Se tu voltares ao coração de Deus, ao coração de temor, ao coração de humildade. Davi voltou, disse, Senhor, não tira o teu espírito de mim. Saiu da sua cadeira do reinado, saiu do seu palácio real, da sua governação como presidente, como rei. Foi vestir o saco, foi entrar na cinza, foi rebolar, orando, chorando. Senhor, eu pequei contra ti. Não tira de mim o teu espírito. Devolva, Senhor, a tua presença na minha vida. Eu estou tomando, Senhor, a decisão de ser uma pessoa que tu gostaria que eu fosse. E daí se levantou, perdoado, e o profeta Natan foi dito para que ele voltasse de novo, dizer ao Davi que já não morreria. Está já ver uma pessoa quando é privilegiada por Deus. Você conhece a história do rei Ezequias? Também era para morrer. Quando adoeceu, estava para morrer. Deus mandou o profeta Isaías para lhe dizer que não morreria, que ele iria morrer. Quando ele virou para a parede e orou, pediu a misericórdia, Deus disse, volta Isaías, diga ao meu filho que não vai morrer agora, vou lhe aumentar mais 15 anos. Pergunta-me e eu vou te responder, por que isso não aconteceu com todas as pessoas? Por que algumas pessoas morreram em forma de uma galinha? Por que algumas pessoas morreram como se fosse um cão atropelado na rua? Por que algumas pessoas não tiveram um privilégio? Muitas das pessoas não querem o sacrifício, não querem prestar um sacrifício de abandonar o que a maioria gosta. Simple. Abandonar o que o mundo ama. Quando é um jovem que está encerrado num bairro ou numa sociedade, ele se sente perder, ele se sente matreco quando não se envolve nas práticas que a maioria dos jovens praticam. Se sente um maluco quando analisa os outros a viverem uma vida de chillings, de bebedice ali, de curtição, de traições, prostituição, adultério. Chama aquilo de gozar a vida, a juventude. Chamam daquilo como se fosse um tempo de grande coisa, um movimento globalizado. Aquilo é como se fosse uma novidade no mundo. Enquanto aquilo chama-se abominação nos olhos de Deus. É abominação. Um homem foi criado com critérios, com um princípio de Deus, para que tenha a forma de viver que agrade a Deus. A consciência e os sentimentos sabem disso. Toda a consciência de uma pessoa e todo o sentimento sabe do que é correto, do que não é correto. As pessoas podem até cometer erros por causa da falta do conhecimento, mas no fundo dos seus sentimentos, no fundo dos seus pensamentos, ele tem a noção de que esta prática não é a correta. Eu deveria fazer a coisa correta, que não consigo fazer por falta de fortalecimento. Aí está. Quando a pessoa está entregue na fraqueza espiritual, a pessoa é vulnerável, é entregue à vida errada. É a fraqueza espiritual que faz uma pessoa que diz, eu não vou beber e se encontra a beber. É a fraqueza espiritual que faz uma pessoa dizer, eu não vou roubar e se encontra a roubar. É a fraqueza espiritual que faz alguém dizer, eu não vou discutir e se encontra a discutir. É a fraqueza espiritual. O que é fraqueza, na verdade? As pessoas pensam que a fraqueza é quando alguém não ora, é quando alguém não vai à igreja. A fraqueza espiritual é quando alguém não jejua. Não é fraqueza espiritual isso. A fraqueza espiritual é quando a conectividade, a conexão do espírito do homem com Deus está rompida. Ouviram? A fraqueza espiritual não é quando alguém não ora, não é quando alguém não vai à igreja, não é quando alguém não lê a Bíblia.
A fraqueza espiritual é quando a conexão, de connection, a ligação do espírito do homem com Deus está bloqueado, ou está rompido, ou está desconectado. Esta pessoa não recebe a direção de Deus no que vive, não é acompanhado por Deus no que faz, aonde vai. Na sua mente, quando pensa, não há uma influência da mão de Deus ou do Espírito de Deus, porque a pessoa está desconectada. Está longe de Deus. Deus não faz parte no que a pessoa vive. Isso chama-se fraqueza espiritual. A verdade de Deus vai entrar em você hoje. Conecta-te. Seja fortalecido em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa fraqueza, essa desconexão do teu espírito com Deus, agora eu ordeno o teu coração, a tua alma, o teu espírito, volte a se conectar. Haja união, haja entendimento entre a tua alma com Deus, entre o teu espírito com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É por causa disso que a palavra diz: se alguém se purificar dessas coisas. Está aqui, versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 22. Foge também das paixões da mocidade, paixões da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam a Deus. You see? Coração puro invocam a Deus. Foge destas coisas, da imundícia, das paixões da mocidade, paixões da juventude. Este é outro culto que eu vou trazer no outro dia. Paixões da juventude. Muitos não sabem o que são paixões da juventude. Alguém pode ser uma pessoa grande, até com cabelo branco, mas com espírito de paixões da juventude. Alguém pode ser um estudioso, uma pessoa estudiosa, uma pessoa doutorada, mas com um demônio de paixões da juventude. É uma outra mensagem essa. Quando alguém tem o espírito das paixões da juventude, hás de ver pelos comportamentos, hás de ver pelas linguagens, hás de ver pelas atitudes. Esse aqui tem um demônio das paixões da juventude. Nunca chega a se acertar com Deus. Nas paixões da juventude, as pessoas não se acertam com Deus. As pessoas não se entregam, as pessoas não se aliam. Seguem o que a paixão diz. Aonde se apaixonam facilmente. Se apaixonam com o mundanismo, se apaixonam com as amizades falsas, se apaixonam com o dinheiro mais que com Deus, se apaixonam com a prostituição, se apaixonam com o malabarismo, negócio sujo, se apaixonam com... Quanto mais as pessoas vivem nas paixões da juventude, tu vais ver que até a vida sentimental da pessoa é uma farsa, é uma brincadeira de mau gosto. São paixões da juventude, é um demônio de paixões da juventude. Quando alguém está nas paixões da juventude, sempre é briguento, é briguenta. Toda hora está nas brincadeiras de briga. Se ofende rápido, briga toda hora, não sabe tomar decisão correta, sempre faz aquilo que lhe aparece na cabeça na hora. Chama-se paixões da juventude, paixões da criancice. Paixões, a pessoa está mais apaixonada pela criancice, pelas coisas que não são maduras. Não tem uma determinação de tomar uma vida com responsabilidade. Chama-se paixões da juventude, paixões da mocidade. Então, o apóstolo, na palavra do Senhor, dizia: foge, abandone essas paixões, cresça, seja maduro, entregue-se a Deus, ame as pessoas, busque um coração puro, viva em amor com todos, anda em união com as pessoas, perdoa as pessoas. Entenda que a vida, quando é feita nas paixões erradas, termina na vergonha. Mas quando a vida é feita no temor a Deus, na purificação, na santidade, termina no privilégio. Aonde Deus é o seu Deus, Deus é o seu Pai, Deus é o seu mestre, Deus é o seu defensor, Deus é o seu protetor. Mesmo você dormindo, quando tu estás numa vida de fortalecimento, vida de purificação, vida de santidade, não, tu não vais pedir para Deus interferir.
Tu vais dizer, Senhor, obrigado por esse dia. Ele vai interferir. Tu acordas e tu dizes, Senhor, obrigado por esta manhã. E Deus vai interferir. Tu vais ao serviço, tu dizes, Senhor, obrigado por esse trabalho. Deus vai interferir. Tu acordas, vê o teu filho a se comportar mal. Tu dizes, Senhor, obrigado pelos meus filhos. Tu vais ver Deus a se interferir nos teus filhos. Quando a vida é de comunhão, é do vaso de ouro e de prata, tu começas a ter alguns atendimentos de Deus diferentes, especiais. Não é porque Deus ama mais a você que outros. Deus ama todos da mesma forma. Mas as pessoas não correspondem ao amor de Deus da mesma forma. Aqui é onde há problema aqui. É aqui onde há problema. Deus ama todos da mesma maneira. Mas não são todos, todas ou todos, que correspondem ao amor de Deus da mesma maneira. Daí, Deus, ele diz, cada um vai cefar. Cada um vai colher. Alguns não entendem a palavra de que cada um vai colher o que plantou. Alguns só cantam. Não é só questão de cantar, falando em dinheiro ou falando em ódio. Também na correspondência do amor. Alguém que foi amado por Deus ao ponto de Jesus morrer na cruz para perdoar essa pessoa. E a pessoa não quer se entregar a Deus. A pessoa não quer ser filho de Deus. A pessoa diz que não. Ser filho de Deus não é preciso para ir à igreja, não é preciso andar toda hora. Ser filho de Deus depende do coração. É verdade, depende do coração. Mas não depende de um coração que faz o que ele quer. Eu concordo muito com as pessoas quando dizem que ser filho de Deus não é que ir à igreja. Não, é verdade. Mas também se tu não vais à igreja. Veja lá só. Graças a Deus porque temos a nossa plataforma. WhatsApp. Facebook, YouTube. É dessa forma que estás me acompanhando. Agora, se não tivéssemos este meio, como que tu irias me ouvir a falar contigo? Seria necessário se deslocar para a igreja. E há pessoas que não têm condições para montar uma televisão assim, para montar um canal assim, para fazer um trabalho assim. E essas pessoas têm um chamado de Deus de ensinar pessoas. E algumas pessoas têm que ser ensinadas, têm que se encontrar com esta pessoa. Daí que as pessoas que dizem que para ser filho de Deus não é preciso ir à igreja, estão enganados. É preciso o eunuco. Há um homem chamado eunuco que vinha da igreja na carroça. Ele vinha da igreja em cima, montado na sua carroça, voltava para casa. E Deus mandou o Filipe para poder lhe falar das escrituras que ele estava a ler, sentado na carroça. Ele estava a ler as escrituras do livro de Isaías 53. O Filipe chegou lá e lhe perguntou, entende do que estás a ler, meu irmão? E o eunuco disse, como que vou entender se alguém não me explicar as escrituras? Como que você vai se converter se não se encontrar com pessoas que pregam a palavra? Não há possibilidade, às vezes, de você ser convertido, não querer se encontrar com pessoas que andam com Deus, que já estão na caminhada da conversão, ou convertidas essas pessoas. Muitas vezes é preciso que se encontre com pessoas que já passaram daquilo que tu estás à procura, ou já estão naquilo que tu estás à procura. Então, alguém diz, não é preciso ir à igreja, a igreja é o teu coração. Deus, ele quer ver o teu coração onde você estiver. Nas bebedeiras, na prostituição, roubando, falando mal dos outros, no orgulho, na soberba, nas mentiras. É esse coração que tu diz que Deus depende do coração da pessoa. Não é esse coração. O coração que Deus quer não é um coração de maldade, não é um coração de ódio, não é um coração de inveja, não é um coração que tem um sentimento sempre ofendido, um sentimento de ofensa, anda ofendido, toda hora guarda mágoa. Não é esse coração. Agora, o que farei para eu ter um coração? Precisa de ouvir a verdade com as pessoas que Deus levantou. Se não queres ir à igreja, e aí onde estás não tens capacidade pessoalmente de se converter ou de se entregar a Deus por falta da verdade no teu coração, aí precisa de se encontrar com as pessoas que conhecem a verdade. Quem é que vai se levantar para se encontrar com as pessoas? És tu.
Esse homem eunuco que vinha da igreja, se ele não tivesse ido à igreja, o Filipe que lhe encontrou a voltar da igreja não teria lhe encontrado. Esse Filipe, mandado por Deus para ir explicar a palavra ao eunuco, não teria sido explicado a palavra se não tivesse ido à igreja. Deus o cercou este homem a voltar da igreja. E se não tivesse ido à igreja, eu que falo convosco, não fui salvo em casa. Eu ia aonde eu ia. E pela rua, na caminhada, aonde eu passava, havia um homem de Deus que pregava a palavra. Eu parei, ele falando a palavra, eu sentia no meu coração que esta verdade está falando comigo. Depois ele fez um apelo. Quem quer entregar-se a Cristo, aproxima aqui à frente, para eu lhe ajudar a orar. A oração da entrega a Deus. Se eu não tivesse ido ali, dizendo que Deus quer o meu coração aqui onde eu estou, se eu não sou capaz de me tratar por mim, se eu não sou capaz de eu me consertar por mim, eu preciso de alguém que me ajude a me consertar, ou a se consertar. Fui lá à frente. Aceitei ser ensinado a verdade. É outra coisa essa. O coração que não aceita ser ensinado a verdade não pode receber a bênção. Não pode ser um vaso de ouro. O coração que sabe tudo. O coração que sempre tem uma defesa própria. O coração que sempre diz que eu sei as coisas. O coração que sempre confia muito na sua intelectualidade. O coração que sempre luta para ele se defender. Não pode ser privilegiado por Deus como um vaso de ouro. Mas o coração humilde é o coração que aceita ouvir o que Deus quer. É o coração que aceita entrar pelo caminho de Deus. É o coração que aceita morrer para nascer de novo. Abandonar aquilo que a maioria gosta para pegar o que Deus quer. Não com o intuito de se satisfazer, com o intuito de agradar a Deus. Sabendo que se eu agrado a Deus, o meu Criador Deus, eu não serei derrotado. Se eu viver na minha família da maneira como Deus quer, não importa os problemas da minha família, por fim eu vou vencer. Se eu estou na minha vida sentimental a tomar a vida segundo a vontade de Deus, sempre serei vencedor. Mas se uma pessoa na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, sempre tem uma tendência de levar a vida de como a pessoa, na sua soberba, no seu ego, gosta ou quer, fique sabendo que mesmo dizendo o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É mentira, vai lhe faltar tudo. Se não lhe falta tudo, aqui, naquilo que deveria ser a mão de Deus a operar, Deus não vai operar. É daqui onde as pessoas hão de ver que aqui a falta da influência, do envolvimento da mão de Deus. Aqui nesta pessoa, nesta área, pode não haver falta de comida, de roupa, porque até o homem, pela sua capacidade, pode trabalhar e comprar roupa e comprar comida. Mas há coisas na vida que nem com dinheiro não se compra. Com dinheiro não se compra. Com dinheiro não se compra. Nós estamos a ver o assunto de coronavírus. Nós estamos a assistir ciclones, nós estamos a assistir vendavais. Qual é o dinheiro que vai se usar para parar o vento? Qual é a ciência? Somente os cientistas dão nome aos ventos. Não tem poder de paralisar. Quem tem poder é Deus. Não é tudo que se compra por dinheiro ou com dinheiro. Não é tudo que as pessoas vão ter na vida usando recursos materiais. Há certas coisas que somente Deus, quando é valorizado numa nação, é dado ouvido nos corações dos governantes. Os governantes irão introduzir leis que visam as pessoas ou ensinam as pessoas a não cometer erros, a não cometer pecados.
Esses governantes que fazem isso estão atraindo Deus para quando for necessário o envolvimento da mão de Deus numa nação, Deus se faça presente. Mas quando numa nação, num país, os líderes são corruptos, são idólatras, são macumbeiros, gostam de namsoros, quando querem consagrar uma viatura pública, ou uma loja, ou um armazém, ou uma estátua qualquer, chamam curandeiros e ficam invocando os mortos. Logo, sem retardar, haverá pestes, haverá problemas nessa nação que nem o dinheiro, nem o médico, nem o cientista, nem o estudioso vai conseguir. Porque Deus não é dado espaço para ser valorizado. Quando as pessoas chamam por Deus no dia do perigo, esquecem o Deus no dia do bem. Essas pessoas são loucas. Pessoas só chamam de Deus no dia do perigo. Esquecem de Deus no dia do dinheiro. Esqueça de Deus no dia de casamento. Esqueça de Deus no dia de receber boas coisas. E depois, quando já há perigo, é Deus que nos ajude. Não. Vamos nos tornar vasos de ouro. Deus será o nosso protetor 24/24. Agora venho ter com alguém. Se uma pessoa está me assistindo agora, se alguém está me assistindo agora, e sabe que há coisas que estão contaminando a tua vida, a sua vida, capaz essas coisas não te deixam se tornar vaso de ouro. Seja sincero consigo mesmo. Tu queres ser um vaso de ouro, mas da maneira como tens tido os pensamentos, os sentimentos, até os comportamentos, não estás conseguindo se tornar um vaso de ouro ou um vaso de prata, mas a tendência é sermos um vaso de ouro. Não estás conseguindo, há coisas que te invadem, te manipulam, há coisas que te prejudicam. Há iscas, o diabo usa iscas. Há instrumentos, há correntes que estão te acorrentando para não conseguires sair dessa fraqueza. Eu quero orar contigo agora. Diga comigo, Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu ouço a tua palavra. Eu recebo a tua palavra. Eu te peço, meu Deus, que do fundo do meu coração, envolva a tua mão, Senhor. Envolva o seu poder. Retira de mim, arranca de mim o espírito da fraqueza. O espírito da fraqueza. O espírito da fraqueza. Todas as fraquezas que faziam com que a minha vida não fosse alinhada com Deus, que faziam com que a minha vida não andasse nos caminhos de Deus. Meu Senhor, lava-me com seu sangue, purifica-me com seu espírito. E nesta manhã, o meu coração entrego a ti, Senhor. Entrego a ti a minha alma. Entrego a ti o meu corpo, a minha mente. Toda influência negativa do espírito da frieza, das paixões da criancice, saiam da minha vida em nome de Jesus. Saiam da minha vida em nome de Jesus. Repita comigo. Toda influência, toda mão que operava o negativismo, que operava a influência de práticas erradas, saia da minha vida, essa mão satânica, saia do meu coração. Tudo aquilo que eu pensava que não agradava a Deus, que eu falava que não agradava a Deus, que eu fazia que não agradava a Deus. A partir desta manhã, eu concordo com a tua palavra, Senhor, que todas essas contaminações saiam do meu coração, saiam do meu corpo, saiam da minha vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo,
Fortaleça-me no teu caminho. Fortaleça-me na tua verdade. Fortaleça-me na tua palavra. Fortaleça-me na conduta santa. Ajuda-me a abandonar. Quero abandonar todas as coisas que não te agradam. Dê-me um novo coração, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz 24 sobre 24. Eu quero ouvir a tua palavra enquanto estou dormindo, enquanto estou acordado. Toda briga, toda confusão, toda prática, mentiras, invejas, ofensas, enganos, seduções, tentações, ataques na minha mente, saiam de mim em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Carabachá. Saiam em nome de Jesus. I break your chain, demon. Eu quebro todas as ferramentas, todas as correntes, Satanás, você usa para amarrar essa pessoa. Não importa a área, não importa o que você tentou. Saia, quebre essa corrente da maldição. Quebre essa corrente da fraqueza. Quebre essa corrente de dores do corpo, dores da alma, dor do coração. Quebre essa força negativa na mente desse homem, dessa mulher. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Come out, you evil spirit. I break your power in the mighty name of Jesus Christ. Eu declaro hoje, nesta manhã, que esta família, este casal, estes filhos, esta mulher, este homem, receba o seu fortalecimento, receba o seu fortalecimento, receba a sua cura, receba o seu perdão, receba a sua libertação, in the mighty name of Jesus Christ. Tudo aquilo que Satanás fizeste, eu te ordeno, carrega uma por uma, no corpo dessa pessoa, na família dessa pessoa, no trabalho, na vida espiritual, no ministério deste homem. Tudo que você semear, Satanás, carrega uma por uma. Come out in the name of Jesus. Eu arranco essa semente satânica, arranco essa semente diabólica, arranco essa semente maligna nessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta família, este homem, esta mulher, seja coberta, seja fortalecida, seja fortalecida, seja fortalecido, seja capacitado agora para levar a vida diferente, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro hoje, nos maus sonhos que o Satanás tem semeado veneno, nos maus sonhos, demônios que têm trazido comidas, nos maus sonhos, espíritos das trevas que têm atacado essa pessoa, na vida sentimental que tem trazido separação, divórcio, distraições, na vida profissional, onde as portas estão fechando-se, eu declaro a essa pessoa, seja livre em nome do Senhor. Meu filho, escuta, minha filha, escuta. Está entrando o fortalecimento de Deus na tua vida. Está entrando a mudança de Deus na tua vida. Está entrando a diferença de Deus na tua vida. Está entrando frutos da mão de Deus. Frutos da mão de Deus. Frutos da unção. Frutos de poder. Frutos da cura. Frutos das bênçãos financeiras. Frutos da unção. Em nome do Senhor Jesus. Receba. 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 Em nome de Jesus. Declaro, toda pessoa contaminada, não importa o tipo de vírus, não importa o tipo de vírus, você que está no hospital me assistindo, aproxima o seu telefone perto de você, não importa o tipo de vírus, você que está me assistindo em casa, estás doente, não importa o tipo de vírus, a partir do teu corpo até fora, no seu sangue, na sua pele, nos seus ossos, esse vírus seca e morra. Esse vírus seca e morra. Esse vírus seca e morra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja levantado da cama. Seja renovada a saúde. Receba e seja livre. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta bênção. Obrigado por esta família. Obrigado por esta mudança. Que seja real a bênção. Amém. Amém. Amém.
Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu quero continuar a ser o vaso de honra. O exemplo disso é este vaso aqui. Este vaso, por causa de como foi feito, não está lá fora. Simples. Está aqui a criar Está aqui a embelezar. Simples. Não se pega um vaso como este, se colocar lá fora. Não se pega essas flores, se colocar lá fora. Se tu já viste alguém que pegou um vaso assim com flores, foi colocar no quintal, tu vais estranhar essa pessoa. Deus nunca deita fora. Deus nunca lança longe aqueles que o temem e o amam. Deus nunca rejeita aqueles que se submetem às suas ordens. Por favor, Deus te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. E verás que o tempo, daqui para frente, algo maior vai acontecer contigo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo também de entregar a sua vida a Deus. Não tenha medo de pagar o preço. Não tenha medo de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não tenha medo de perdoar os que te ofenderam. Não tenha medo de dar o pouco que tu tens ao necessitado. Não tenha medo, meu filho e minha filha, de dizer, Senhor, direciona-me naquilo que tu queres. Ensina-me a fazer o correto. E fazendo mesmo o correto, na prática, na hora, não tenha medo. É assim como as pessoas crescem na ligação, no envolvimento com Deus. É assim mesmo. E quando tu fazes aquilo que Deus está falando, tu torna mais forte espiritualmente. Torna mais forte, mais convertido, mais obediente, mais amigo de Deus. Deus te abençoe. Deixa-me esclarecer algumas coisas antes de eu terminar. Talvez alguns teriam ouvido que tem cultos no ministério, tem cultos na igreja. Viemos anunciando que os cultos vão se retomar no dia 28 de fevereiro. Mas há alguns cultos que nós estamos atendendo somente dos novos convertidos. Aquelas pessoas que acabavam de entrar quando se anunciou, ou quando se falou da nova forma de se atender os cultos, que eram de 50 a 50 pessoas por cada culto. Então, analisando no espírito da responsabilidade, vimos que não dava deixar os novos convertidos ficarem sem apanhar o acompanhamento. Senão o diabo ia se aproveitar deles e voltariam para trás. Então, o que estamos a fazer no ministério agora? Agora estou falando convosco, o culto está decorrendo aqui na igreja. O que estamos a fazer? Estamos a atender aquelas pessoas que são novos convertidos, que acabavam de entrar no mês passado, no mês antepassado, e alguns que estão começando hoje. São essas pessoas que estamos a chamar, temos os nomes das pessoas ali, temos os números das pessoas, estamos a chamar para que venham receber atendimento. Estão lá os homens, servos de Deus, meus filhos espirituais, a ministrar para essas pessoas. Próximo domingo vamos receber outros também novos. Vamos encaminhar pela palavra para que não volte para trás. Para que cresçam espiritualmente. Para que também sejam como irmão, que já pelo menos conhece a palavra do Senhor. Então, quando for o dia 28 de fevereiro, para lá frente, vamos atender a todos. Vamos fazer o culto como nós tínhamos fazendo. Mas fique sempre ligado para receber alguns anúncios que forem necessários ser anunciados. Que Deus abençoe. Alguém quer semear nesta obra? Estamos a construir. Ainda ontem estavam os homens lá a fazer o trabalho da igreja. Os irmãos estavam lá a fazer o trabalho da igreja. Construir aquilo, mas aquilo para o nosso melhor. Está chovendo. Vocês conseguem ver que as ventanias, ultimamente, não levam-se muito tempo sem soarem. Então, estamos a levantar uma estrutura que possa resistir ventanias.
que possa resistir qualquer ventania. Então, estamos continuando. O número está aí na rodapé. Pode mandar a sua contribuição nesse número aí, seja M-Pesa, seja no banco. Está aí o número na rodapé que está passando. Faça a sua contribuição. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Que Deus fique convosco. Fique conosco. Eu vos amo. Até breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau. Thank you, Jesus. Oh, yes. Thank you, Jesus.